Pessoal, boa noite. Vamos ao vídeo 2 com as dicas de contabilidade geral para o concurso da PF, tá? Então, hoje vamos dar continuidade, nesse vídeo 2 nós vamos dar continuidade aos pontos 4, 5, 6, 7 e 8 do edital, tendo em vista o atraso de uma semana, que esse vídeo deveria ter saído na semana passada, mas não foi possível gravar. Vamos agora, já que estou saindo com ele agora, né, tendo em vista esse atraso, vamos colocar mais alguns pontos para a gente comentar. Então, sobre o ponto 4 do edital, tá? Para o concurso da PF, para o cargo de agente, o ponto 4 ele trata sobre as contas, conceitos das contas, contas de débito, contas de créditos e saldos. As dicas, vamos às dicas para esse conteúdo. Conta de débito em contas do ativo, contas que são do ativo, lembra do balanço patrimonial, ativo, passivo. As contas de débito nas contas que são do ativo, por exemplo, caixa, bancos, duplicatas a receber, são bens ou valores a receber, bens no seu estado físico, que é chamado tangível ou intangível, ou valores a receber, aquilo que representa entrada de recursos ou recursos que são utilizados em tempo presente nas organizações, vamos dizer assim. Essas contas são intituladas contas do ativo. Aí contas de débito, como o edital está mostrando aqui, quando se há o débito, ou seja, se há entrada de recursos, quando se há esse débito, ou seja, essa entrada de recursos em contas do ativo, essas contas elas vão aumentar o seu saldo. Quando se há um crédito em contas do ativo, significa dizer que houve a retirada de recursos dessas contas, o que faz com que o seu saldo diminua. Pensando ao contrário, no passivo, contas do passivo, que são as contas que refletem as obrigações das organizações ou os valores que ela precisa, que foi pego, vamos dizer assim, que foi pego como crédito, tá? Para ser pago depois, o que não deixa de ser obrigação, como é no caso do patrimônio líquido, que não há uma exigibilidade com tempo definido. Como assim deve exigibilidade? Exigibilidade são valores que você pegou ali, vamos dizer, peguei emprestado e eu tenho um tempo definido para quitar aquela dívida, aquela obrigação. Nas contas de exigibilidade que não são exigíveis, passivo não exigível, como é chamado, são contas que você tem que quitar, mas que você não tem um tempo definido para essa quitação, como é no caso do valor que é dado pelos sócios, que é liberado, vamos dizer assim, não dado, né? Que são liberados pelos sócios para ser aplicado nas organizações. Há uma dívida, não deixa de haver uma exigibilidade, por isso que o patrimônio líquido está do lado do passivo, mas não há um tempo definido para si quitar esse passivo, essa obrigação, tá? Há uma obrigação, mas sem um tempo definido para essa quitação. Aí, nesse caso, quando se há uma entrada, quando se há uma saída de recursos, que é o crédito, saída de recursos, que é um crédito, nas contas são passivo, o saldo dessas contas aumenta. Quando se há um débito, tá? Que é a entrada de recursos nas contas da qual saem dinheiro, quando se há uma entrada, veja que há uma redução daquele saldo. Deu para entender, minha gente? É porque é uma conta que libera crédito, ela libera dinheiro. Então, quando se há uma entrada de dinheiro, se há uma redução do saldo. Em contas que recebe dinheiro, que são contas do ativo, que se aplicam recursos, quando se entra dinheiro, aí aumenta o saldo dela, que é o caso do ativo. Passivo é o contrário. Esse é o que eu tenho para falar de modo bem resumido nesse ponto 4 do edital. Contas de débito, conta de crédito e saldo. No ponto 5 do edital, plano de contas, é a lista, vamos dizer assim, uma lista, tá? Automatizada por algum software nas organizações, a qual inclui todas as contas que a organização ela vai mexer, que vai refletir, tá? Toda conta que vai refletir a natureza das operações. Lembra dos atos e dos fatos contábeis da empresa? Então, se é uma empresa, se é uma indústria, ela vai ter algumas contas que caracterizam as suas atividades. Se é um comércio, vai existir outras contas que caracterizam as suas atividades. Se é uma empresa do setor de serviços,
que presta serviços, então existirão as outras contas que caracterizarão a natureza. Então o plano de contas ele é adaptativo, tá? Ele vai refletir a natureza operacional das organizações. Como assim, Davi? Ele vai ter que incluir a lista das contas que refletem as operações que aquela empresa desenvolve, tá? E deixa eu ver o que mais eu posso dizer a vocês. Porque aqui ficou bem geral o ponto. Ele coloca assim: plano de contas, conceitos do plano de contas, elenco de contas e função e funcionamento das contas. Então essas contas elas estarão estruturadas por contas do ativo, ou seja, todas as operações que a empresa possui de bens e que a empresa transita com valores a receber, tá? Naquela natureza, bens que são tangíveis e intangíveis, bens que vão entrar valores agora, bens que vão entrar valores a longo prazo, depois de um ano, tá? Depois de 2 anos. Então toda essa vivência da organização, para você tem que ter uma conta que reflita cada operação dessa, tá entendendo? Aí cada conta dessa vai ser estruturada por ordem no plano de contas: ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa, tá? Tá bom? Tranquilo? Vamos pro próximo ponto, gente. Vamos pro próximo ponto. Porque eu não quero fazer um vídeo muito longo para não cansar vocês, né? Porque senão fica aquela coisa muito cansativa, o vídeo, né? E concurso é rápido, né? Concurso é dica, concurso é sacada, concurso é isso. Ponto 6, escrituração, conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamento e livros de escrituração, métodos e processos. Esse pontinho é mais longo. Regime de competência e regime de caixa. Gente, lembrando que para estudar esse ponto, qualquer livro de contabilidade intermediária ela vai ajudar vocês. Contabilidade básica ele também vai ajudar, tá? O livro de contabilidade básica também vai ajudar vocês a entenderem essas questões das fórmulas, conta de primeira fórmula, conta de segunda fórmula. Conta de primeira fórmula é aquela conta que é um débito para um crédito. Porque vocês sabem que as partidas dobradas é onde entrou recurso, de onde entra recurso, saiu o recurso de igual modo, saiu o recurso, tá, de igual valor, tá? De igual valor. Para que haja a entrada de determinado recurso, houve uma saída de recurso, tá? De igual valor. Não é isso? Tem outro porém. Aí lá, a forma como esse débito e esse crédito vão acontecer nas organizações, a quantidade de contas que se mexe para se escriturar, a quantidade de contas, guarda isso, a quantidade de contas que se mexe para escriturar essas operações é o que gera o tipo de fórmula, tá? Primeira, segunda, terceira até quarta fórmula. Um débito para mais de 3 créditos, 4 créditos, tá? Um débito em uma conta X para um crédito em 4 contas, tá? De acordo com a operação, tá? Terceira fórmula, um débito para 2 créditos, tá? Quarta fórmula, segunda fórmula e assim vai, tá? Então, um débito para um crédito, primeira fórmula, tá? Então, são isso que caracteriza as fórmulas de lançamento. Dê uma estudada nisso que pode ser que caia, tá? Pode ser que caia, mas dentre os assuntos que eu recomendo você estudar com afinco, não que você não vai estudar nenhum, né? Aliás, não que você não vai estudar os outros, mas o regime de caixa e competência, isso aqui pode ser que alguma questãozinha conceitual a respeito disso, tá? Regime de competência, valores operações que devem ser contabilizadas no momento em que ocorrem, mas que o reflexo dos valores decorrentes dessas operações só vão acontecer um pouco mais à frente, tá? Em um outro período. No regime de caixa, assim que a operação ocorre, há o reflexo direto ou imediato dos valores daquelas operações. Então, pelo regime de caixa, o procedimento, o fato contábil, ele é contabilizado no momento em que se há a reflexão do valor, no momento em que se passa o valor. Como assim? Comprei um carro à vista, pelo regime de caixa, contabiliza agora, tá entendendo? Entrada de dinheiro, contabiliza agora, tá? No regime de competência, o carro foi comprado financiado, eu reconheço o financiamento todo no passivo do balanço patrimonial e a partir do momento em que eu for recebendo os valores provenientes do financiamento, eu vou contabilizando, vou apropriando o valor que isso já vai sendo contabilizado. Deu para entender de enrolada, né? Porque assim,
financei um carro por X, eu contabilizo X completo no passivo e o carro no ativo, e a partir do momento em que esse valor do financiamento foi entrando, 12 meses, a partir dos meses que esse valor foi entrando, aí eu vou contabilizando, apropriando como despesa, vamos dizer assim, tá? Esse é o regime de caixa e competência. Então é isso. Para o ponto 7, contabilização de operações contábeis diversas. Isso aqui é importante vocês terem em mente. Juros ativos, juros passivos, tá? Juro ativo é aquele juro que você está pagando, juro passivo é aqueles juros que você está recebendo. Por exemplo, os juros ativos ele vai decorrer de uma operação que você tomou. Os juros passivos ele vai vir para você de uma operação que você realizou. Nos descontos existe o desconto incondicional obtido, desconto incondicional concedido, desconto condicional obtido. Desconto concedido sempre vai ser o quê? Despesa, né? O desconto concedido vai ser despesa para você, porque você concedeu desconto, você deixou de ganhar dinheiro. No desconto obtido você recebeu um desconto, então você vai tratar aquilo como receita, tá? Como receita. Aluguel, tá? Todos os juros decorrentes da operação do aluguel, se você aluga, você vai tratar aqueles juros decorrentes do aluguel pelo atraso da cobrança do valor, você cobrou juros e vai entrar para você, além do valor da cobrança dos juros, aquilo é uma operação de receita. Se você vai cobrar, se você vai pagar juros, se alugou e vai pagar juros em cima da parcela do aluguel, aqui está sendo uma despesa. Então, são essas sacadas que vocês devem ter na mente, tá? Veja, vá pela ótica do deixou de ganhar dinheiro, tá ganhando, deixou de ganhar dinheiro. Isso facilita muito, tá? Fica a dica. Variação monetária cambial ativo e passiva da mesma forma, tá? Variação monetária cambial quando ela aumenta, tá? Variação monetária cambial se você realizou uma operação fora, tá? Se você mandou dinheiro para fora, tá? E ali aumentou o valor, o câmbio aumentou, tá? Você tinha investido dinheiro lá fora, você vai ter uma receita. Se foi ao contrário, para ficar mais fácil de entender, se foi ao contrário, você fez uma operação e aquele dinheiro desvalorizou, então ali você teve uma despesa, né? Você está tendo uma despesa, né? Redução de valor do câmbio, redução do câmbio do seu investimento. Gente, isso fica mais fácil também de responder. Eu recomendo que respondam algumas questões, porque isso é pegadinha na boa. Então eu recomendo vocês darem uma lida no livro de contabilidade intermediária. E também, tá? Também provisões, depreciação, baixa de bem, depreciação acumulada, tá? Como conta redutora, guarde isso com você. A depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo imobilizado, do ativo imobilizado X, porque cada ativo vai sofrer um processo de depreciação individual, tá? Baixa de bens, veja bem quando é que é receita ou quando é despesa, tá? E o balancete de verificação, que tem que bater, tá? O balancete de verificação, que é distribuído em até 8 colunas, tá? 8 colunas, em que essas colunas, ativo, passivo, receita, despesa, PL, tá? O resultado do exercício, tudo isso tem que bater. Todas as colunas, elas têm que bater. Calor. Aí todas essas contas elas têm que bater. Deu para entender, gente? Então, o segredo do balancete de verificação é que todas as contas elas têm que bater. Se elas não baterem, significa dizer que alguma continha você pode ter até invertido. Aí tá, vamos para a prova. Davi, eu vou fechar um balancete de verificação na prova? Não, você não vai fechar um balancete de verificação na prova. Ele vai colocar algumas contas para você, talvez ele simule lá um balancete e você identifica alguns pontos, tem que reorganizar as contas ou tem que fazer uma interpretação em cima daquilo. Outra forma que a CESP ela pode cobrar de vocês quando se trata de balancete de verificação é dar algumas contas a vocês e colocar lá como alternativas os valores dos saldos que podem ser corretos ou não para você julgar, tá? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, vídeo 3, a gente fala sobre o balanço patrimonial, fala sobre DRE, fala sobre a Lei 6.404 e falamos também sobre os CPCs e as normas brasileiras de contabilidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Passou o tempo, 14 minutos, mas espero que tenha valido a pena. Até mais, gente. Tchau, tchau.